Um novo dia, histórias inspiradoras para seguir em frente. A gente vai para a nossa segunda história, dessa sequência de três que eu me comprometi a compartilhar com vocês. E a história de hoje é relacionada a um homem chamado Jeremias. Um homem chamado Jeremias, muito sensível. Ele é chamado de o profeta das lágrimas. Porque Jeremias era, no meio do povo de Deus, há mais ou menos 2.500 anos atrás, a gente vai ter os vestígios do livro de Lamentações, que é um dos livros que foram escritos por ele. Esse homem de 2.500 anos atrás, ele teve o seu serviço profético exercitado principalmente em Judá, que era a parte sul de Israel. Eu não sei se você sabe, mas em determinado momento da história humana, Deus decide separar um povo e chama esse povo de Israel. Esse povo Israel eventualmente se divide em Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Norte chamado Israel, o Reino do Sul chamado Judá. Porque Deus fez um povo para ele, para que servisse de sinal para os outros povos. Um sinal de como é o relacionamento de amor dele junto ao seu povo. E de como é um povo que decide seguir a vontade dele. Como esse povo se embeleza, como as suas famílias se tornam referência, como as coisas prosperam, costumam representar o máximo que se pode conceber em justiça, em amor, em graça e tanta coisa boa que a gente anseia nesse mundo. É um ponto de referência. Mas o que acontece é que tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul acabam se afastando dos mandamentos de Deus. E ao invés de se tornar referência de como viver uma vida que agrada a Deus e como essa vida é bela, como essa vida é harmoniosa, eles acabam traindo esse caminho. E eles passam a figurar como um verdadeiro escândalo. Porque quando alguém diz que não crê em Deus, você sabe mais ou menos o que esperar. Talvez você seja essa pessoa que está nos assistindo agora e você já afirmou várias e várias vezes que Deus não é algo ou alguém no qual você deposita muita confiança. Quem afirma isso, as pessoas já esperam alguma coisa mais ou menos nessa direção. Mas quem se afirma povo de Deus, quem se afirma discípulo, quem se afirma um adorador de Deus, ele passa a ser observado. E quando esse adorador demonstra que não tem compromisso nenhum com esse Deus, está instalado o escândalo. As acusações, os dedos apontados, a vergonha, porque a grande incoerência é jogada diante das pessoas. Mas Deus não desiste do seu povo. Deus decide enviar vários profetas. Quem eram os profetas? Eram homens que falavam a palavra de Deus, anunciavam a palavra de Deus. E que palavra era essa? Se arrependam dos seus pecados, se arrependam do caminho que vocês estão tomando, que está se afastando de mim, afastando vocês de mim, e voltem para mim. Eu os receberei de braços abertos. Agora, se vocês não se afastarem, as consequências desse afastamento não serão mais detidas pela mão de Deus. É como se Deus estivesse segurando uma corda amarrada a uma coleira com um cachorro bem bravo. E você decidisse fazer algo grave contra Deus. E a consequência disso é ele abrir a mão, deixar a corda se esvair por essa mão e o cachorro bravo pula em cima de você. É mais ou menos isso que Deus anunciou. Uma vida sem mim é uma vida onde eu abro a minha mão e deixo as consequências do afastamento se manifestarem. Agora, a consequência do afastamento é a morte.
É assim que a Bíblia nos ensina. Nós vivemos uma vida de morte e a partir da nossa morte física, nós eternizamos esse afastamento de Deus, o que produz uma eternidade de desespero, uma eternidade de angústia. Ah, mas talvez você não perceba isso tanto hoje, porque há pessoas ricas que não adoram a Deus, há famílias que não adoram a Deus, estão bem de saúde, e há uma série de outros que dizem que adoram a Deus, mas que têm sofrido muito na vida. Pois bem, configure isso como a mão de Deus sobre o mundo, tentando aliviar o sofrimento desse mundo, mas anunciando: voltem-se para mim, porque haverá um tempo em que eu deixarei a corrente se esvair pela minha mão. Haverá um tempo em que eu abrirei mão de reter aquilo que está na direção de vocês. Não porque Deus é um torturador, mas porque Deus sabe mais do que ninguém que longe dele a nossa vida é morte, a nossa vida é pobreza, a nossa vida é desespero, a nossa vida é angústia. E foram vários e vários os profetas que falaram isso para o povo de Israel e para o povo de Judá. Mas, infelizmente, eles não se arrependiam. E um dos últimos profetas que se manifestaram com a palavra de Deus foi justamente Jeremias. Jeremias profetizou ao longo do reinado de 5 reis. E ele viu o último rei cair, o último rei de Judá. Porque Judá, enfim, depois de séculos de avisos da parte de Deus, tem o juízo prometido. Deus resolve abrir mão e todo o caos potencial que estava ao redor deles invade a vida deles. Invade a vida de Judá. E aí, meus irmãos, eu não sei o que acontecia quando Jeremias abria os seus olhos numa manhã. Eu não sei se vinha logo as imagens das mães canibalizando os próprios filhos por causa da fome. Eu não sei se, quando de manhã ele acordava, ele se lembrava de todo o sangue e destruição. Eu não sei se, quando ele acordava de manhã, ele se lembrava que estava a pleno caminho da escravidão. Eu não sei, quando ele acordava de manhã cedo, se ele acordava de pesadelos noturnos que o acompanhavam mesmo durante o sono. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Jeremias sofria. E o sofrimento de um profeta, ele é diferente, porque o profeta ele sofre por antecipação. Por que o profeta sofre por antecipação? Porque como ele conhece a palavra de Deus, e se ele percebe que ao seu redor as pessoas não estão vivendo conforme a palavra de Deus, e por amor ao Deus da palavra, ele começa a se angustiar. As pessoas não perceberam ainda a gravidade de se andar longe de Deus. As pessoas não perceberam ainda a gravidade de se recusar ao amor de Deus. As pessoas não perceberam ainda as consequências de se viver uma vida à parte de Deus. Mas o profeta já percebeu. E aí você pode imaginar que profeta é tão somente um pastor que prega no domingo. Não, o profeta hoje é toda a igreja. A igreja é profeta. Todo aquele que conhece a palavra de Deus, o amor de Deus, o evangelho e toda a vida que é moldada conforme esse evangelho e anuncia isso, é um profeta. De certa forma, meus irmãos, conhecer a palavra acaba sendo um convite de Deus para que você participe da dor do coração do próprio Deus. E Jeremias foi um profeta que não teve resultado. As pessoas não ouviram a ele. O povo não se converteu com suas pregações. Em termos de ser bem-sucedido, ele hoje seria um pastor sem ovelhas, um pastor sem igreja, um pastor sem discípulos, sem seguidores, nem no Instagram, nem na internet.
Jeremias seria um pregador solitário que ninguém queria ouvir, mas ele falava a verdade. E aí, quando o sofrimento chegou através de um exército inimigo estrangeiro, invadiu a nação de Judá, devastando famílias, destruindo casas e construções, acabando com o culto ao Senhor. Aí, o pesadelo de Jeremias estava concretizado. Em determinado momento do seu livro Lamentações, no capítulo 3, versículo 19 em diante, que é o que a gente vai ver essa noite, ele começa a dizer exatamente isso. O que se passa diante dos seus olhos quando ele acorda de manhã. E você vai ver essa manhã o que significa. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Até o capítulo 3, Jeremias, ele vai anunciar as suas emoções. O quanto por dentro parece que tem um nó acontecendo. O quanto por dentro ele sente grande angústia. Os terrores que ele viu. Eu tive um professor, aliás, o meu mentor teve um professor que deu aula no seminário onde eu estudei, e esse professor é norte-americano. Ele não dá mais aula hoje no seminário. Hoje ele já tem até uma certa idade, uma idade avançada. Esse professor lutou, norte-americano, lutou na guerra do Vietnã. E ele foi, inclusive, prisioneiro dos Vietcongues no Vietnã. E quem sabe um pouquinho de história conhece que a Guerra do Vietnã foi uma das guerras mais encarniçadas, uma das guerras mais sujas, mais violentas e mais terríveis que houveram. Muitos norte-americanos morreram nessa guerra, muitos nativos morreram nessa guerra. E esse professor, mesmo depois de ter sido liberto, mesmo depois de voltar para casa, mesmo depois de constituir família, mesmo depois das décadas longe dos acontecimentos terríveis que ele viu no cativeiro, que ele viu nos tiroteios, e só para te ilustrar um pouco mais essa sensação, ele contou uma história, eu estava presente, de quando ele foi, a sua tropa foi emboscada numa construção quase que demolida pelas tropas inimigas. E no meio daquele tiroteio, com medo de morrer, ele entoou um cântico, um hino ao Senhor. Agora imagine esse homem, décadas depois, um homem que cultivou o hábito até hoje de se sentar com as costas viradas para a parede, sempre olhando para a janela e para a porta. Ele não gosta de ficar com as costas viradas para a entrada de uma casa. Imagina um homem que hoje ainda não gosta de sons muito altos, de tiros, de batidas, de bateria, na igreja ou até fora da igreja, porque ele trazem um gatilho emocional dos tiros, das bombas e dos terrores. Imagina um homem que, mesmo depois das décadas, em plena noite de sono de madrugada, ainda acorda com pesadelos e lembranças dos terrores, das amputações, das mortes, do sangue, dos gritos, das explosões, dos tiros, da perseguição, do medo, das noites mal dormidas. Esse é Jeremias. Jeremias é aquele com quem cada um de nós que já passou por um sofrimento terrível vai se identificar. Cada um de nós que sabe o que é desejar o sono, para ver se há uma pausa no sofrimento, uma pausa na dor, uma pausa nos problemas que estão oprimindo você, que estão me oprimindo. Todo mundo sabe, quando a gente vivencia uma situação familiar, no casamento, na cidade, no trabalho, uma situação extremamente opressora que produz grande angústia, o sono é um convidado. E é interessante como o sono muitas vezes é o primeiro que foge. E aí vem os remédios, e aí vem todos os rituais, e quando ele finalmente chega, quem sofre deseja não acordar. E essa é a semente daquele que pensa no suicídio. Talvez se eu nunca mais acordar, eu nunca mais sofra.
Mas Jeremias, que carregava para o seu sono os terrores daquele dia, ele também acordava com a lembrança. Olha só, ele se lembrava da aflição, ele se lembrava do delírio, da dor, da amargura e do pesar. Essa amargura e pesar são traduções em português para simbolizar o que no original é tão somente identificado como veneno. As palavras são exatamente absinto e veneno. Eu lembro de coisas que despertam, que envenenam a minha alma, que envenenam a minha mente, que me trazem grande angústia, a ponto de, por dentro, quando eu me lembro, eu desfalecer, porque vi violência demais, porque vi terror demais. Mas, ao contrário da história anterior da semana passada, que foi com uma ação do mundo fracionando famílias, Jeremias tem um acréscimo ao seu sofrimento. E aí é que a gente entra naquela referência que eu falei no começo da nossa conversa. Jeremias era profeta. E ele sabe por que o povo está sofrendo. Ele sabe por que ele está se preparando para embarcar para o cativeiro. Mesmo ele sendo um homem temente a Deus, ele sabe que o que está por trás da guerra, do sangue, da fome, da dor, do sofrimento daquele povo. E aí, meus irmãos, talvez eu te choque, mas é a palavra que nos diz, é o próprio Deus. O próprio Deus é identificado por trás da tragédia que derrubou a nação de Judá. Por que eu estou falando que isso agrava? Quando nós sofremos por algo que não foi provocado por nós, foram os amalequitas que passaram e levaram parte da nossa família, e levaram os nossos bens, nós nos acolhemos em Deus, e aí a gente se fortalece nele. Mas quando o povo e as pessoas sofrem por se afastarem de Deus, Deus passa a ser não um refúgio, ele passa a ser um inimigo. E se agrava aí nessa situação a fuga da ira de Deus. Mais uma vez, não pense em Deus como um torturador sádico. Deus o que está fazendo aqui é simplesmente mostrando, se vocês querem se afastar de mim, eu vou demonstrar didaticamente o que significa se afastar de mim. Agora, para o profeta, isso é imensa dor. Para o pai e para a mãe que veem seus filhos se distanciarem do caminho do Senhor, não foram eles que se distanciaram, mas isso atinge o coração deles. Para os filhos que veem seus pais incrédulos e se distanciando do Senhor, do amor de Deus, não foram eles que se distanciaram, mas isso os atinge. Um governante que resolve fazer loucuras ou entrar na corrupção, desviar a verba, sonegar impostos, ele afeta a população que não buscou essa situação. Um casamento que um dos cônjuges comete uma grande falta. Conversei recentemente com um casal, uma pessoa, que disse que o seu cônjuge contraiu uma dívida de milhares de reais. E quando ela foi saber, já era tarde demais. Foi o cônjuge que atraiu essa dívida, mas afetou o seu companheiro, a sua companheira. O sofrimento aqui é duplo, meus irmãos. O sofrimento daqueles que se afastaram do Senhor e o sofrimento de quem conhece a palavra de Deus e sabe o que acontece como consequência do afastamento. Certa vez, um pastor, um dos meus mentores, estava aconselhando uma moça. Essa moça conheceu um rapaz e esse rapaz, em pleno namoro, a espancou. Em pleno namoro. Essa moça se separou num primeiro momento e depois retornou. E foi pedir a bênção e o conselho do pastor. E esse pastor que eu conheço e que me contou essa história, ele disse assim: não se case.
porque não houve ali arrependimento, não houve ali real transformação. Você vai se enfiar numa enrascada. Se esse cara fez isso no namoro, ele vai fazer no seu casamento. E ensinou o quê? Como um bom profeta, a palavra do Senhor. E mostrou como um marido, segundo a vontade de Deus, ele é um protetor da esposa. Ele é um cooperador com a esposa. O amor do marido é referenciado como se fosse o amor do próprio Jesus pela igreja, ou seja, um amor sacrificial e não que sacrifica o cônjuge. Ela ignorou o aviso. Veio a dor do profeta, a dor de quem alertou e implorou para que se fosse ouvida a vontade de Deus. Essa moça sofreu muito na mão desse homem. Muito. Por causa da violência e da brutalidade dele. Meus irmãos, Jeremias está ali, ele acorda e vem as lembranças dos horrores da guerra, as lembranças das consequências do afastamento daquele povo de Deus. E talvez seja assim com você, você acorda numa bela manhã ou numa maldita manhã e as lembranças que te vêm é da briga anterior, do casamento que está naufragando. Talvez você acorde com as lembranças do filho que ainda não voltou. Talvez você acorde com as lembranças do amigo que se afastou. Talvez você acorde com as lembranças de um grande prejuízo financeiro operado por alguém que resolveu abandonar a orientação de Deus. É um amigo querido, é um parceiro de negócio, é um sócio, é um cônjuge, é um filho que trouxe para o lar, para casa, as consequências. Não é assim que ocorrem com, por exemplo, membros da família viciados ou drogados, que transformaram em deuses o alvo do seu vício? Eles não trazem consigo uma série de consequências por terem destronado Deus e colocado no lugar um vício, por terem colocado no lugar um pecado. Não é só ele quem sofre, sofre todos ao redor. Jeremias sofria junto com o povo. Jeremias foi alvo daquele grande ataque e tudo isso vinha na cabeça dele. Mas quando o dia amanhecia, ele fazia uma outra coisa. Olha só. Versículo 21. Todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Quando Jeremias acordava de manhã e vinham toda aquela massa de lembranças e pensamentos de todas as dificuldades da vida, por causa da distância de cada pessoa que você conhece no seu entorno que tem trazido uma série de consequências por desobediência a Deus, ele também resgatava o que te dava esperança. E aí a minha pergunta para você é: o que é que te dá esperança? O que é que de manhã cedo você coloca para contrapor as lembranças da luta, as lembranças da dor, as lembranças do sofrimento? Você que teve perdas enormes, ou prejuízos enormes por causa da desonestidade ou do afastamento de outras pessoas e que te danificaram por causa de ganância, por causa de maldade, por causa de perversidade. Você, quando vem os pensamentos, o que você coloca como contraposição nessa balança, para que ela não tombe toda de uma vez e arraste você para as profundezas de uma tristeza incessante? Vou te mostrar o que Jeremias fazia. Ele falava assim, versículo 22, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. O que fazia Jeremias se consolar e ter esperança diante de um cenário provocado pelo próprio Deus, demonstrando o que significava se afastar dele? Olha só, vinha do próprio Deus. O próprio Deus, o mesmo Deus que se irou com o povo, o mesmo Deus que derramou juízo, o mesmo Deus é a saída do juízo, é a saída da ira, é a saída das consequências de uma vida distante do Senhor.
Ele é a esperança daquele que tem como Deus o dinheiro e agora sofre as consequências de uma vida vazia, centrada no dinheiro. É aquele que fez da sua profissão, do seu trabalho, o seu Deus, e agora vive as consequências de ter transformado o Deus, o seu Deus, no trabalho, ou o trabalho no seu Deus. É aquele que transformou o vício no seu Deus e agora sofre as consequências. A esperança é o próprio Deus. O próprio Deus que permite as consequências do afastamento. É a cura das consequências do afastamento dele. Agora perceba que a pergunta é quem? No versículo anterior vai falar o que, mas aqui ele revela que esse o que está ligado a quem? Graças ao grande amor do Senhor, graças a Deus. Deus é aquele que promete algo e Deus é alguém que me faz ter esperança. Porque a esperança que nós mais precisamos, que nós mais sentimos necessidade, é a esperança que vem de alguém que fale e se relacione conosco. Quem mantém a sua esperança, por exemplo, na conta bancária, a conta bancária é fria, a conta bancária não fala, a conta bancária só anuncia um número. É por isso que, às vezes, no momento desesperador, receber aquela mão amiga, aquela pessoa que se aproxima e diz assim, vai ficar tudo bem, mesmo que essa pessoa não tenha prova nenhuma, por que isso causa um conforto tão grande para a gente? Vai ficar tudo bem, porque nós queremos e precisamos de uma esperança que venha de alguém que manifeste amor. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. O que Jeremias está falando? Quando eu abro os meus olhos de manhã cedo e eu me lembro dos problemas que eu levei para a noite de sono, eu me lembro do amor do Senhor. E eu me lembro que é o amor do Senhor que não permite que sejamos consumidos. Porque o que ele estava dizendo? Apesar de Judá ter se afastado, apesar de Judá ter sido devastada por uma nação estrangeira inimiga, apesar de todos os horrores que a gente viu, ainda há Judá. Judá seria levado para o exílio, mas ela não foi varrida definitivamente do mapa. É isso que acontece com a pessoa que você conhece, que trouxe os problemas do vício para casa, os problemas da desonestidade para o trabalho, os problemas da sua idolatria para o seu convívio e o atingiu e o fez sofrer. Você ainda está aí. Você está assistindo essa transmissão. Você está ouvindo essa mensagem. Significa que você está sendo conduzido ainda apesar dos pesares. E aí ele diz assim, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Na noite seguinte, quando Jeremias, sem que o problema ainda tivesse resolvido, levasse as suas lembranças horríveis para a cama e acordasse de manhã cedo, ele veria suas mãos, ele veria suas pernas, ele veria suas vestes, e ele já septuagenário nessa época, ele veria que Judá ainda continuava existindo, mesmo que estivesse sendo conduzida por um cenário terrível, ele veria ainda velhos, jovens, sendo conduzidos para o cativeiro. Deus ainda não havia desistido deles. Deus não desistiu de você. Porque eu estou falando da dor do profeta, mas talvez a sua dor seja a dor de Judá, da Judá que se afastou do Senhor, da Judá que está aí colhendo frutos de um casamento construído longe de Deus, de um trabalho construído longe de Deus, de uma espiritualidade construída longe de Deus, de relacionamentos construídos longe de Deus, de uma vida construída longe de Deus. Você ainda está aí porque Deus ainda se importa com você, mesmo que Ele esteja por trás da dor que você está sentindo agora, por ter se afastado dele.
Jeremias continua no versículo 24, 25, dizendo assim: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Olha que maravilha, olha que sensacional isso. O Jeremias, septuagenário, mesmo diante de toda aquela destruição, o que ele está dizendo aqui é: eu posso ter perdido tudo, mas eu ainda tenho a esperança no amor de Deus. Então eu tenho tudo que eu preciso. Você pode estar vendo a sua vida caindo pelo ralo, meu irmão. Você pode estar vendo a sua vida indo pelo ralo, minha irmã. Você pode estar vendo a sua vida indo pelo ralo, você que nunca ouviu falar do amor de Deus. Mas não se apegue às coisas que estão indo para o ralo. Volte-se para Deus. Ele é a sua porção. É dele quem você precisa agora. Porque o esforço, quando não temos Deus, quando não queremos nos voltar para Deus, é tentar agarrar com as mãos aquilo que virou água. E você já tentou agarrar água nas mãos? Ela se esvai pelos dedos. Qualquer esperança que jogue você num esforço enorme para tentar agarrar as coisas que você está perdendo, porque a tragédia se abateu sobre a sua vida, é um esforço vão. Olhe para aquele que tem você nas mãos e que não deixa você virar água e que não deixa você escorrer pelas mãos dele. Ele é bom com aqueles que se voltam para ele buscando esperança. Mas por que só com eles? Que injustiça! Não veja dessa forma. Lembre-se do que eu falei no começo da nossa conversa. A ira de Deus é Deus abrindo a mão que retém as consequências do afastamento. Então, na verdade, ele está realizando um desejo da gente quando a gente decide se afastar dele. A perspectiva é diferente, não é? De um Deus com um chicote na mão, simplesmente se deliciando, se deleitando porque você está sendo castigado. Não é essa a imagem. A imagem é de um Deus que lamenta, de um profeta que lamenta, e de um Deus que diz assim: quer andar longe de mim? Então vai. Mas eu te avisei, uma vida longe de mim é uma vida terrível de ser vivida. Finalmente, a gente tem o último versículo. Jeremias chega a uma conclusão: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Eu queria que você mentalizasse de novo esse Jeremias abrindo os olhos sonolentos e você se imaginando como esse Jeremias com os olhos sonolentos abertos. As lembranças das lutas que vieram sobre você porque pessoas ao seu redor estão se afastando do Senhor. Pastor vive isso direto. A gente tem que se lidar com a emoção de ver alguém se aproximando da igreja e sendo batizado e a tristeza de ver alguém se afastando, e isso acontece o tempo todo. Você está abrindo os olhos e vem as lembranças do filho que se distanciou por opção, do sócio, do parceiro, do amigo, da família, do vizinho, da sua cidade, do seu país, que caminham para longe do Senhor. E vem imagens de terrores inúmeros na sua cabeça. E você está pensando assim: que vida terrível, que sofrimento imenso, que imagens dolorosas. Mas aí, a sua atitude deve ser: mas eu vou trazer a esperança para perto de mim. Eu vou me lembrar daquilo que me traz esperança. E eu devo me lembrar do seguinte: Deus me ama. Deus ama o seu povo. Deus ama profundamente o seu povo.
Deus ama profundamente o seu povo. Deus ama em Jesus Cristo você. E Ele há de trazer consolo para a sua vida. Ele há de trazer consolo para a sua vida. E sabe por que eu estou dizendo isso? O resultado final daquele que se empenha em trazer para a memória o amor do Senhor, mesmo que não tenha resposta imediata para o seu problema, para os seus desafios, para as pessoas amadas que estão se afastando por opção própria de Deus. Vai sentir isso aí, ó. Tranquilidade para esperar a salvação. A dor ainda vai ser uma companheira, o sofrimento ainda vai ser um companheiro, mas haverá tranquilidade, não haverá desespero, porque você já enxergou o ponto final da jornada. E o ponto final da jornada, ao nós nos voltarmos para Deus, é salvação. Mas eu queria encerrar te dizendo uma coisa, te levando a pensar. Eu falei que era a última passagem, o último versículo, mas tem mais dois e eu vou emendar com um outro, porque eu quero te mostrar uma coisa. Toda essa esperança de Jeremias só é possível por causa de uma pessoa. Olha só a esperança dele, o pedido dele. Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos, renova os nossos dias como os de antigamente, a não ser que já nos tenhas rejeitado completamente, a tua ira contra nós não tenha limite. Eu estou tranquilo esperando a salvação. Então ele está tranquilo esperando a salvação. Esse último versículo, versículo 22, é retórico, a não ser que você tenha desistido de mim. É como se uma pessoa que você ama muito tivesse se perdido e ela voltasse e falasse assim para você: você me perdoa, eu ainda tenho chance, a não ser que você tenha se cansado de mim. Mas essa pessoa só se aproximou de você porque tem esperanças de que você vai acolhê-la. Isso só é possível, essa esperança de renovo com a relação com Deus, porque todos nós, em algum momento, seja ainda agora, seja no passado, todos nós estávamos perdidos. Todos nós éramos a imagem desse Judá, vivendo sem Deus, com pensamentos distantes de Deus, uma vida distante de Deus. E muito tempo depois, cerca de 5 séculos depois, o apóstolo Paulo, em Gálatas 3,13, mata a charada do que alimentava a expectativa de Jeremias. Ele diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que Deus viu que todos nós carecíamos de uma reconexão com Ele. Todos nós precisávamos nos reconectar com o amor dEle, com a relação com Ele. Todos nós carecíamos de conhecer a vontade de Deus perfeita, harmoniosa para as nossas vidas. Todos nós estávamos distantes e afundados em lama. Todos nós. Mas Jesus Cristo recebe a maldição, recebe a ira de Deus. Quando Deus derrama a sua ira sobre Judá no Antigo Testamento e Jeremias contempla aquilo, aquela ira era só um sinal do que estaria por vir. Esse Jesus Cristo resolve se doar. Derrame em mim, Pai, a ira que é destinada a eles. Amaldiçoa a mim, mata a mim, derrama sobre mim todas as consequências do afastamento de ti. E é isso que acontece
Jesus Cristo recebe sobre si, na cruz do Calvário, toda aquela ira. E aí, esse grande acontecimento, esperado pelos profetas que aguardavam o Messias, esperado por todo homem e mulher temente a Deus no Antigo Testamento que aguardavam o Messias, esse grande acontecimento ocorre no Novo Testamento. E a partir desse acontecimento, Deus lê toda a história humana. Então, meu amigo, minha amiga, se você está se sentindo assim, eu estou afastado da vontade de Deus e hoje eu recebo em mim as consequências desse distanciamento. Deus abriu a mão das comportas da ira, Deus abriu a mão das comportas das consequências, Deus abriu a mão das comportas de todo o dano que vem desse distanciamento. Eu sofro porque me afastei de Deus, eu sofro porque virei as costas contra Deus. Eu sofro porque eu quis construir uma torre enorme, majestosa, de uma vida boa e agradável sem Deus. E hoje eu sofro. E hoje eu enxergo Deus por trás dessas consequências. Mas Jesus Cristo recebeu a punição definitiva. Então, você pode até estar sofrendo consequências que durarão por um tempo. Mas você sabe que no final, no mais tardar, quando seus olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, não vai haver mais noite. Não vai haver mais levar terrores para o seu sono. Não vai haver mais trevas, não vai haver mais escuridão. Apocalipse fala que a glória de Deus brilhará ininterruptamente na cidade santa. Na eternidade não há noite, na eternidade não há pavores, na eternidade não há horrores, na eternidade não há pesadelos, na eternidade é um só novo dia. Nós, como povo de Deus, e Deus como o Deus das nossas vidas. As consequências podem até durar um tempo, mas eu te garanto que a paz, a tranquilidade que Jeremias sentiu nas manhãs em que ele acordava, pensando nos terrores que presenciou, ele sabia que aquela misericórdia de Deus se renovava a cada manhã. A cada manhã. A cada manhã virão lembranças terríveis para você, mas a cada manhã você vai perceber: eu estou vivo, eu estou vivo, ainda há tempo de buscar a Deus. E no dia em que você fechar os olhos, você vai abrir para a eternidade, e você vai olhar para a face de Deus, e você vai pensar assim: apesar de eu ter chegado na morte e adentrado a eternidade, nunca mais passarei por uma noite de trevas na minha vida. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, cuida do nosso coração, cuida do coração daqueles que têm buscado o teu amor em Jesus Cristo, têm se cercado da tua graça, têm vivido no teu caminho. E mesmo que com os tropeços não possa se dizer da sua vida ou de qualquer pessoa que se identificou com Jeremias, de que é um perfeito homem, uma perfeita mulher, mas você que não virou as costas para Deus, você que não virou as costas para o nosso Senhor, mas tem olhado ao redor, tem olhado para a cidade, tem olhado para o bairro, tem olhado para a vizinhança, tem olhado para a família, tem olhado para o trabalho e se vê cercado de pessoas que não estão levando o Senhor a sério e que estão sofrendo na carne as consequências do seu distanciamento do Senhor. Pai amado, a cada uma dessas pessoas, dá a bênção que o Senhor deu a Jeremias.
a tranquilidade de saber que sabe da onde vem a esperança. A esperança vem do teu amor, a esperança vem da tua fidelidade, a esperança vem em nós sabermos que a cada dia as tuas misericórdias se renovam e de sabermos que no nosso dia final nessa história se inaugurará uma eternidade onde apenas dia será, um novo eterno dia na tua presença. Mas, Pai, talvez hajam também aqueles que são a própria Judá. Viraram as suas costas, caíram em si, atraíram para si mesmos as consequências do distanciamento com o Senhor e agora vivem vidas vazias, vidas de dor, vidas de sofrimento. Talvez se deram conta que trouxeram para o lar, que trouxeram para o casamento, que trouxeram para os filhos, que trouxeram para os pais, que trouxeram para os amigos, que trouxeram mesmo para a igreja. Todos os danos do afastamento a esses, Pai, mostra Jesus. Mostra aquele que foi maldito em nosso lugar, mesmo sem ser maldito. Aquele que sofreu a ira em nosso lugar, mesmo sem merecer a ira. Pai, faz assim em nome de Jesus e promove um novo dia para cada irmão, irmã, amigo, amiga, visitante que está conosco agora, em nome de Jesus. E que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Até breve. Até o nosso próximo encontro. Não perca o encontro de oração às quartas-feiras, às 20 horas, e o nosso encontro de adoração às 19 horas, todo domingo. Deus os abençoe. Até breve.